Aleluia. Essa semana nós estamos celebrando o Dia dos Namorados, né? Tinha história sobre um casal que estava celebrando 40 anos de casamento. Eles casaram com 22 anos de idade, os dois. E agora, com 62 anos de idade, estavam andando na praia, só celebrando 40 anos de um pedacinho do céu aqui na terra. E de repente estava andando, viu alguma coisa na areia. O homem pegou, foi uma lâmpada mágica. Ele começou a passar a mão e saiu o gênio. E o gênio ficou tão impressionado com esse casal, casado por 40 anos. Ele falou, olha, eu vou satisfazer um desejo de cada um de vocês. Ele falou para a esposa, primeiro, o que você deseja? Ela pensava e falou, sabe, eu sempre quis viajar no mundo, não conheço nada além do nosso país, eu quero viajar o mundo. Então, apareceu passagens para visitar Londres, Paris, Tóquio, Estados Unidos, as coisas, hotéis e tudo. Oh, ela ficou tão alegre. Depois ele perguntou do marido, e o senhor, o que o senhor deseja? Ele pensava um pouco e ele falou, para ser honesto, eu gosto de ter uma esposa 30 anos mais jovem do que eu. Ela ficou tão triste de ouvir isso. E também até o gênio ficou triste, mas ele deu a palavra dele para fazer esse desejo. Tá bom. E agora ele se tornou um homem de 92 anos de idade. Precisa usar cuidado na maneira de você pedir coisas, né? Do gênio ou de Deus, precisa usar cuidado. Mas, irmãos, realmente eu quero falar essa coisa. Nós podemos, quando nós experimentamos e cumprimos nosso papel como marido, como esposa, nós podemos experimentar um casamento tão alegre, tão um pedacinho do céu aqui na terra. Mas também para experimentar isso, eu vejo 3 virtudes que estão presentes no final do capítulo 5 de Efésios. E também Rebeca já falou para os filhos sobre honrando seus pais. E ele fala em Efésios capítulo 5, versículo 33. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher, está falando sobre amor, como a si mesmo. E a mulher trata o marido com todo o respeito. Depois fala sobre os filhos honrando os seus pais. Então tem essas 3 virtudes nesses versículos: amor, respeito e honra. E nós precisamos praticar essas virtudes em todos os nossos relacionamentos. Mas parece uma é mais importante para cada pessoa nesses 3 grupos. Primeiramente para os maridos, eles querem sentir respeitados. Para as esposas, respeitar seu marido. Nós precisamos, a esposa precisa amar, honrar e respeitar o marido. Mas a coisa mais importante para nós homens é ser respeitado como líder do lar. E para a esposa, ela fala para o homem amar sua esposa, como si mesmo e também como Cristo amou a igreja. Então essa coisa importante para a mulher, ela sentir amada. Além de ser respeitada, de ser honrado, ela precisa sentir amada. E também, como nós falamos sobre os filhos, ensinando eles para honrar seus pais, para ter uma vida boa e uma vida longa sobre a terra. Então, voltando para o capítulo 5 de Efésios, eu quero que nós notamos um dos 2 papéis do marido, muito importante. Olhando Efésios capítulo 5, versículo 23 e diante. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. E pulando para o versículo 25, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Então é interessante, né? Ele fala que eu sou cabeça, mas quando está falando sobre a cabeça, ele está falando sobre liderança. Ele está falando sobre uma posição de autoridade, mas ele não está falando que a mulher tem menos valor
precisa ser submissa ao seu marido, que ela tem menos valor. Não, mas ele está falando que precisa ter ordem no lar. E para isso, ele estabeleceu o homem como cabeça, e a esposa embaixo dele, e as crianças embaixo dos pais. E ele fala aqui, eu como marido preciso amar minha esposa como Cristo amou a igreja. E como ele amou a igreja? Deu sua vida em favor da esposa, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, eu como líder, eu preciso apresentar minha esposa, como Cristo vai apresentar uma igreja para Deus, uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Eu preciso apresentar minha esposa perante de Deus como uma esposa gloriosa, sem qualquer defeito, sem ruga, sem mácula. Então, mulheres, isso aqui é uma base bíblica para ir de salão de beleza e seu marido pagar. É isso, você precisa me apresentar sem ruga, em coisa semelhante. Vamos não abusar a palavra de Deus, gente. Mas tem a base bíblica para as mulheres ir para o salão de beleza. Aleluia. Fazer aquele botox ou outra coisa, né? Gente, mas eu preciso, realmente, é minha responsabilidade. Ele me colocou como líder, como cabeça. Isso é grande responsabilidade. Eu fiquei admirado. Puxa, Deus tem tanta confiança em mim, que Ele me deu essa posição de autoridade, de liderar minha família. Ele espera, então, alguém que realmente é gerente de uma loja, gerente de uma fábrica, coisa, ele tem muita responsabilidade para garantir aquela fábrica está funcionando normal, não tem problemas, não tem defeitos nos produtos, esse tipo de coisa. Mesma coisa, eu vou prestar contas com Deus sobre a condição da minha esposa e da minha família. Então, quando tem problema no lar, eu preciso assumir responsabilidade. Deus me capacitou para liderar, ser o cabeça da minha família. Mas quantas vezes, quando tem problemas, o marido não quer assumir a responsabilidade? Esse é um problema que existe desde a criação do mundo. Desde o primeiro pecado lá no jardim, quando Adão e Eva comeram o fruto da árvore proibida. Quando eles comeram aquele fruto, eles esconderam de Deus, perderam aquela intimidade com Deus, esconderam de Deus, e Deus foi atrás deles. E a Bíblia fala em Gênesis capítulo 3, versículo 11, quando ele achou Adão e Eva, ele perguntou de Adão: comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Em vez de simplesmente falar: sim, Senhor, eu pequei, comi. A mulher, Senhor, foi a mulher que me deu. É pior do que isso, parece estar culpando Deus. A mulher que o Senhor me deu, né? Foi o Senhor que me deu essa mulher, né? Você nem me deu a escolha. Está me culpando? Gente, me perdoe, nós homens, nós temos problema de admitir quando, a não ser nosso machismo, a coisa, mas temos dificuldade de nos humilhar e falar: eu errei. É fácil de julgar outra pessoa, condenar outra pessoa. Mas Deus nos colocou nessa posição de autoridade, que nós vamos prestar contas perante Ele sobre a condição da nossa família. Se nós temos problemas, nós somos capazes. Ele vai nos ajudar a resolver aqueles problemas. Até a Rebeca vai falar mais sobre isso depois. Mas essa coisa, primeiramente, nós precisamos saber assumir essa liderança em nosso lar. Então, sendo cabeça, está falando sobre ser o líder. Sobre ser o líder. Mas interessante, antes desses versículos, o versículo bem antes, versículo 22, fala sobre a mulher, que as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido.
como ao Senhor. Seja submissa. Essa palavra submissa significa sob a missão, embaixo da missão do seu marido. Então, se ela vai ser submissa, ela precisa saber qual é a nossa missão. Qual é a nossa missão? Qual é a nossa visão nós temos para a nossa família? Quais são os alvos que nós temos? Ela vai encaixar, ela vai submissa e saber onde nós estamos indo. Como líder, como cabeça, eu preciso ter visão para a minha família, onde estou indo. E isso envolve muitas áreas nessa área de liderança, primeiramente na área espiritual. Quais são meus planos para a minha família? De desenvolver espiritualmente. Eu estou realmente levando minha família para a igreja. Eu estou fazendo culto doméstico com meus filhos. Eu estou orando com minha esposa, lendo a Bíblia juntos com ela, orando junto com ela. Quais são os alvos que eu tenho de aprender essas coisas, de decorar versículos da Bíblia, de aprofundar, de buscar de meus filhos, depois eles têm ensiná-los de ter tempo sozinho com Deus, elas tendo tempo sozinho com Deus, perguntando o que Deus falou contigo hoje, o que está aprendendo, de aprender de como ouvir a voz de Deus. De orar para as pessoas juntos, orar para os enfermos, começar a andar nos dons do Espírito Santo. Quais são os alvos que eu tenho espirituais para minha família? É muito, muito importante. E também, sendo tempo fiel, eu sendo fiel no meu tempo sozinho com Deus. Eu sendo aquela pessoa que realmente está levando a minha família para a igreja. Eu sou a pessoa envolvida no Life Group. Eu estou me desenvolvendo a ser um líder, de discipular as outras pessoas, ensinando minha esposa e os outros. Então essa coisa precisa ter alvos espirituais para a nossa família. E também eu preciso ser aquela pessoa que faz aquelas decisões, como Josué. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Isso, eu declaro isso. Eu faço essas decisões. E quando a família sabe, realmente nós estamos neste caminho. Vamos lá, papai. Vamos lá, marido. Vamos fazer isso. Nós vamos servir o Senhor também contigo. Sendo aquele líder que estabelecendo aquele desejos espirituais, alvos espirituais para nosso lar. Também outra coisa, a Rebeca falou um pouco sobre isso. Eu preciso estabelecer o clima emocional no lar. Quais são as 3 qualidades que nós queremos ver, ambiente que nós queremos ver no Life Group? Um ambiente de alegria, amor e fé. Essa é a mesma coisa em nossa casa. Nossa casa precisa ser uma casa alegre, né? Onde nós estamos não reclamando, murmurando, essas coisas, mas precisamos ser as pessoas que têm alegria, dando desafio, falando a palavra de fé, encorajamento. Realmente um lugar onde as pessoas gostam de ir, que sabem a presença de Deus neste lugar. Pessoas chegam lá, estão encorajadas. Nossa família, minha esposa, meus filhos estão encorajados. Além dessa disciplina, nós falamos, elogiando, falando as coisas boas, encorajando, exortando para coisas melhores. Mas essa coisa estabelecendo o clima espiritual, ambiente emocional no lar, de fé, alegria e amor. Eu preciso saber como resolver conflitos, né? Para garantir que nós mantemos esse ambiente e tem uma família que está seguindo o Senhor com café. Aleluia. E a outra área, eu preciso liderar na área financeira. Quais são meus alvos financeiramente? Quais são os medos que minha esposa tem, as opiniões dela tem sobre o futuro, o que ela quer? Eu sei que cada mulher quer uma casa própria. Ela quer saber se algo acontecer, eu tenho casa, né? Então, vamos fazer os planos. Realmente, nós estamos em aluguel agora, mas nós temos planos de comprar uma lote, de construir uma casa, ou comprar uma casa. Nós estamos poupando dinheiro para isso. Coisas para férias com a família. Gente, este ano, nós vamos para Fortaleza para realmente tirar férias, mas nós vamos precisar fazer sacrifício. Então, nós não vamos jantar fora este ano, nós vamos poupar esse dinheiro. Toda a família sabendo, a esposa sabendo, as crianças sabendo, e todo mundo está lá junto. Sim, pai,
puxa, vamos planejar, sonhando sobre fortaleza, essas coisas, né? E agora nós poupamos de dinheiro, nós estamos comprando as passagens agora, gente. Aleluia! Essas coisas, fazendo planejamento de estabelecer os planos. Você sabe, um dia seus filhos vão para a faculdade. Você está sonhando sobre a educação deles, né? Ajudando eles a descobrir os dons, os talentos que eles têm, aquela área que Deus quer usar na vida deles, essa área espiritual também, mas também essa área de vendo os talentos, dons e talentos que seus filhos têm, de planejando para a educação deles, garantindo, poupando dinheiro para a faculdade deles um dia. Esse tipo de coisa, planejamento. Vocês sabem também, a Bíblia fala para ter nenhuma dívida. A única dívida que pode ter é amor. A única dívida que nós nunca conseguimos pagar, a dívida de amor. Mas, para nós ser um canal de bênçãos. Canal de bênçãos. Nós estamos emprestando para pessoas, mas não tomando emprestado, a Bíblia fala. Isso é o desejo de Deus, que nós sejamos um canal de bênção. Então, o que eu vou fazer? Eu vou evitar esse outro assunto sobre finanças. Tem cursos sobre isso. Mas eu vou fazer algo. Se tem dívidas, vamos realmente sair das dívidas este ano. Fazer esses planos de como esposo, marido, os dois juntos, realmente fazer esses planos. Poupando dinheiro. Lembrando que agora, realmente, nós precisamos de um carro novo. Então, comece de poupar. Rebeca e eu fazemos isso. Eu tenho o carro agora, mas eu estou poupando todo mês. Eu tenho dinheiro separado para repor meu carro. Eu não vou entrar com prestações, com um financiamento de carro. Especialmente, esse é outro assunto, irmão, sobre todas essas coisas de finanças. Tem um curso sobre finanças. Esse é outro seminário, irmão. E, então, essas coisas, né, de planejamento para experimentar uma vida financeira bem próspera, uma vida onde você é generosa e realmente a pessoa que está sendo fiel nos dízimos e ofertas, fiel nos projetos da igreja, você está fluindo com finanças que está procurando maneiras. Onde eu posso ajudar alguém? Ou eu quero ajudar aquela pessoa que está doente, tem uma conta que precisa ser pago. Eu vou pagar aquela conta. Coisas assim. Nessa área financeira, de ser aquele líder que está trazendo aquele liberdade financeira para a maneira que você usa, usando cuidado com cartões de crédito, esse tipo de coisa, sendo honesto nos negócios, ajudando os pobres. Realmente ser um bom ética de trabalho, você chega antes do horário, sai depois, você está sempre procurando coisas para fazer, não tentando de evitar trabalho, mas sendo aquele bom trabalhador que todo mundo deseja sua presença com eles. Pagando impostos, esse tipo de coisa. Então, outra área também é muito importante, essa área que a Rebeca estava falando sobre criação de filhos. Eu sou o líder do meu lar. Eu preciso liderar essa área. Então, quando estou em casa, eu preciso garantir, talvez estou cansado do trabalho, chegando em casa, mas eu preciso garantir, eu estou tirando tempo com minha esposa de saber como foi o dia, como foi o dia com as crianças, sabendo como foi a escola, notando qualquer coisa. Puxa, meu filho está ficando calado, o que está acontecendo aqui? Eu vou investigar. Alguém feriu ele, alguma coisa aconteceu. E sendo aquela pessoa que está realmente na criação de filhos, ajudando na disciplina, ajudando na criação, gastando tempo, envolvido em todas essas áreas de planejamento financeiro, de espiritual, todas essas áreas, corrigindo e disciplinando com amor, abrindo sua casa, garantir que sua casa está aberta para trazer os amigos deles, que quando os amigos dos seus filhos chegam em casa, você pode realmente cuidar do ambiente. Então, eu como líder, essa coisa, amando minha esposa, sendo cabeça do meu lar, tem todas essas áreas de liderança. Outra coisa também, eu preciso realmente ser aquela pessoa liderar nesta área de pedir perdão. Eu preciso ser primeiro de falar alguma coisa. Não esperar que, quando eu faço alguma coisa ferir Rebeca, o Espírito Santo fala comigo logo. Mas muitas vezes tem aquela resistência. Mas ela merece, ele não me trata tão bem também, né?
né? E existe e eu preciso ser primeiro de falar, Rebeca, eu falei contigo de uma maneira áspera. Eu não te tratei com amor. Por favor, me perdoe. Né? De realmente admitir. Independente do que ela tem feito ou a situação, eu vou me humilhar e pedir perdão. Precisamos de uma coisa de quebrantamento para o homem. Mas é importante que nós seja aquele líder. E com nossos filhos, quando nós fazemos algo errado, disciplinando com raiva, alguma coisa, de voltar para filho, realmente papai estava errado, a maneira que te disciplinei. Talvez mereceu, mas a maneira que eu apliquei não foi certo, pedindo perdão, coisa assim. Nossos filhos ganham muito mais respeito para nós, quando nós pedimos perdão, nossa esposa também. Então é importante que nós sejamos aquele líder na área de pedir perdão. Então, além de liderar, outra coisa de amar nossa esposa como Cristo amou a igreja. Então, meu papel é de amar minha esposa. E tem muitas maneiras de amar minha esposa. Primeiramente, pelas minhas palavras. Eu preciso falar, eu te amo, não tenho mulher igual. Realmente eu gosto de elogiá-la em público, né? De realmente que não tem mulher como você, Rebeca. Demais, me deixa bem jovem, aleluia. Uau, né? Ela é incrível. Para vocês jovens, eu espero que você consiga uma esposa como a Rebeca. É difícil achar melhor. Não vai achar melhor, aleluia. Mas você descobre de falando o seu amor por ela, publicamente, elogiando, nunca criticando sua esposa publicamente. Se tem algo que precisa ser tratado, faça sozinho, né? Muitas vezes, se alguém nos ferir, nós queremos agir na hora. Não, espere. Com o tempo apropriado, fala com ela. Eu quero tratar, a Bíblia fala em 1 Pedro 3,7, que nós precisamos tratar nossas esposas com dignidade. Com dignidade. Porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Eu preciso, se eu não estou tratando ela com dignidade, com este amor, com dignidade, a Bíblia fala, minhas orações nem chegam lá no teto. Então, se você está sentindo que suas orações, homens, não estão sendo respondidas, então, procure se você realmente está tratando a sua esposa com dignidade. Eu conheço só 2 lugares na Bíblia que fala que Deus não vai nos ouvir. Primeiramente, se nós guardamos pecado no nosso coração. E segundo, é só para maridos. Se nós não tratamos nossas esposas com dignidade. Então, isso é muito importante. Então, eu vou tratar com dignidade. Eu vou tratar as coisas para mostrar que ela tem valor. Eu vou valorizar as opiniões dela, vou perguntar, pedir a opinião dela, incluí-la nas decisões. Essas coisas, a área financeira e tudo é tão importante de ouvir da sua esposa. Não faça decisões sem ouvindo a voz dela, perguntando dela. Querida, Deus está me dirigindo nessa direção, o que você acha? Se ela está comigo, tem outra ideia, ou maneira melhor. Que realmente, eu não sei, parece que mulheres são mais sensíveis ao Espírito Santo, né? É impressionante como Deus usa mulheres em nossas vidas. E nós precisamos ser prontos para receber conselho das nossas esposas, é muito importante. Então também, ela que precisa saber que ela é a única mulher na minha vida. Então eu tenho o hábito, quando recebo uma ligação de uma mulher, eu sempre coloco na viva voz. A Rebeca pode saber com quem eu estou falando. Não tem nenhuma dúvida. Eu podia falar, não, mas ela precisa confiar em mim. Não, eu quero gerar essa segurança para ela. Eu quero usar cuidado da maneira que eu trato outras mulheres e tudo, né? Eu quero que ela saiba que é a única mulher na minha vida. Eu lembro quando nós montamos nosso escritório em casa, quando a primeira vez os computadores saíram no mercado, né? Nosso primeiro computador da missão, nós montamos um escritório ar-condicionado na minha casa. E tinha a secretária da missão lá que estava lá dentro comigo, mas com o ar-condicionado, porta fechada. Eu nem estava nem aí, mas algum dia, outra mulher perguntou a Rebeca, você não tem ciúme do Paulo lá dentro com essa mulher, sozinha? Eu não estava nem aí, inocente e tudo, mas quando ele me falou isso, eu falei, Rebeca, puxa,
não sabia, estava dando a aparência do mal, pessoas questionando. Então, agora em diante, eu nunca vou estar sozinho lá no escritório com mulher, se a porta esteja aberta, alguma coisa, né? Mas nunca dando essa aparência do mal. Até quando nós construímos nosso prédio de escritório da missão, eu mandei colocar um painel de vidro em cada porta dos escritórios, para a pessoa andando no corredor pode ver dentro, quem está lá dentro, só para gerar segurança. Esse tipo de coisa. Quando eu vou para a cidade, eu falo, Rebeca, eu preciso ir para a cartório para assinar um documento. Então eu vou estar lá, talvez meia hora, depois eu volto. Ela sabe onde estou indo, o que estou fazendo. Não porque eu preciso, mas porque eu quero fazer. E deixar aquela segurança no coração, que ela sempre sabe o que estou fazendo, onde estou. Né? Eu lembro ligando do escritório, agora eu estou sempre em casa, mas quando eu tinha escritório separado, ligava para a Rebeca durante o dia, falando simplesmente, oi Rebeca, liguei só para falar, eu te amo, estava pensando em você. Né? Coisas assim. Até hoje, né? Você viu, né? Eu abro a porta do carro para ela entrar, depois eu vou lá para entrar, né? Mostrando aquele respeito. Andando na rua, mãos dadas. Eu faço, algumas vezes eu falo sobre isso, mas eu gosto de deixar garantir que ela abre a porta para ela entrar primeiro. Aquelas coisas. E falando a linguagem de amor, esse é outro assunto, não sei se vocês conhecem as 5 linguagens de amor, mas a linguagem de amor principal dela é atos de serviço. Ela gosta, quando está muito ocupado, eu faço uma coisa para ela sem, ela precisa perguntar, pedir, né? Ela se sente muito amada, assim. Coisa assim, você realmente gera aquele amor, mostrando, tratando com dignidade. E falando, né? Como está falando as palavras, eu te amo, eu falo para ela todos os dias, né? Normalmente a primeira coisa de manhã, eu te amo, dá aquele beijo. A última coisa à noite. Eu falo, eu te amo, dá aquele beijo, como vezes outras coisas, né, e dormimos, né? Nós não deixamos o sol se pôr sobre qualquer argumento, qualquer discussão. Nós resolvemos na hora. Por que nós vamos viver assim, né? Com tensão, ficar calado e tudo? Não. Nós já aprendemos a abrir. Mas a Rebeca vai falar mais sobre isso. Então, essas coisas importantes que nós fazemos para mostrar este amor, tratando com dignidade. Deixa eu ver se tem outra coisa aqui. Não esquece o aniversário, né, para Dia dos Namorados, nosso aniversário de 49 anos, nós compramos sushi, né, foi gostoso o tempo, né. Quando tem vestido novo de notar, quando faz o cabelo notar. Ela precisa, todos nós ficamos mais velhos, né? Nós queremos saber, nós ainda estamos atraentes para minha esposa e eu para ela, né? Eu lembro da história do homem, o casal estava no quarto, né? O homem estava deitado lá na cama, lendo alguma coisa, e a esposa estava na frente do espelho, um pouco triste. Estava olhando, olha... Meu cabelo está ficando branco agora. Oi, querido, as rugas estão aparecendo aqui também. Eu estou ficando gordinha. Olha os meus braços flácidos. Querido, por favor, me fala alguma coisa para me animar. Ele pensa um pouco e fala... Agora ainda você está enxergando muito bem. Gente, isso não é maneira de elogiar a sua esposa. Tá bom? Oh, gente. Trata com dignidade. Eu vou realmente cuidar da saúde dela. Saúde da mulher é um pouco mais complicado que o homem, né? Tantas coisas, mas pagar aquele exame de saúde, tudo garantir que nós estamos de boa saúde, né? Ela é importante, fazendo coisas, sabendo quais são os sonhos dela, quais são os medos que ela tem,
né? Sempre tratando, querendo que ela seja parte. Nós somos um. Então essa coisa, eu preciso amar minha esposa como Cristo amou a igreja, como eu me amo mesmo também. Aquela coisa eu quero fazer para mim, me amando, eu vou fazer para ela também. Isso é muito importante. Então eu tenho muitas coisas que pode falar sobre outras coisas, sobre o papel do marido, mas eu quero enfatizar essas duas coisas hoje à noite, que nós somos o cabeça. Precisamos assumir a responsabilidade de um lar bem-sucedido, quando tem problemas, de assumir responsabilidade também, sabendo que Deus confia em nós, homens, de cuidar. Ele nos deu a capacidade, precisamos clamar a Ele para cuidar da nossa família. Segunda coisa, amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja. Aleluia. E agora, homens, pode descansar um pouco? Rebeca vai falar para as mulheres. Isso sempre ajuda a pregação. Aleluia. Bom, eu louvo a Deus que eu nasci mulher, porque eu acho o papel do marido bem pesado, né? Não é fácil liderar e amar como Cristo amou a igreja. Agora, o papel da esposa também não é tão fácil não, né? Pelo menos assim, para algumas de nós que somos muito proativas e tal, aí a gente às vezes acaba ultrapassando um pouco, né, o nosso limite. Mas vamos olhar aqui, olha, o que a Bíblia fala em 1 Pedro, capítulo 3. Vamos olhar esses primeiros 2 versículos. Diz aqui, do mesmo modo, mulheres. Aqui, do mesmo modo, está se referindo ao capítulo anterior, quando fala como Jesus foi submisso ao Pai. Né? Aí fala, do mesmo modo, mulheres, sujeite-se, ou seja, submissa cada uma a seu marido. Uau! Então, como Paulo explicou, submissa não quer dizer que é inferior, mas ela é debaixo da missão do marido. Então, ela que deve estar apoiando o marido. Agora, muitas vezes, eu acho que a mulher, em geral, muitas vezes acaba sendo muito dominadora, muito mandona, não submissa. Muitas vezes porque o marido não toma a sua posição de liderar, e aí alguém tem que liderar, e aí ela acaba sendo a pessoa tomando a frente. Então, maridos, nós queremos que vocês liderem, nós queremos que vocês sejam os líderes. E eu pelo menos, eu sempre falei para o Paulo, amor, eu não quero passar na tua frente. Mas o que acontece muitas vezes, vem cá, amor, vamos, a gente vai estar dando aqui, olha, umas dicas da casa mesmo, viu? Estamos sendo bem vulneráveis aqui, algumas coisas que eu tive que aprender nessa área de submissão. Porque o que acontecia, eu gosto de falar, né? E principalmente aqui no Brasil, então, principalmente aqui no Brasil, pelo português ser mais fácil para mim do que para ele, então, às vezes, aí eu já falo, né? E, então, às vezes, o que acontecia? Nem tanto mais agora, mas isso muitos anos atrás, né? O que acontecia é que, às vezes, a gente estava lá conversando, aconselhando, conversando com um casal e tal, e aí tinha que chegar a alguma conclusão, alguma decisão, e eu já já decidia. Aí, quando o casal ia embora, ele falava assim, tão nobre, que ele nunca me chamava atenção na frente deles, né? Mas depois ele falava assim, amor, você nem me deu uma oportunidade de falar nada, né? Aí eu falei, oh, amor, me perdoe, me ajuda, eu não quero passar na sua frente, mas me ajuda, eu preciso da sua ajuda, eu nem me toquei. Então eu falei assim, me dá um toque, fala alguma coisa, faça alguma coisa, mas não deixa eu passar na sua frente. Então aí nós concordamos que o que a gente faria? Assim que ele via que eu estava falando demais, eu sentia um toque nas minhas costas, né? Assim que eu sentia, eu virava para ele e falava assim, ô amor, qual a sua opinião? Aí isso ajudou muito, mas aí às vezes ele estava no outro lado da mesa e não dava para dar o toque,
Aí quando eu vi ele passar o dedo no nariz, eu já sabia. Você mudou, né? Realmente, isso nos ajudou muito, porque realmente eu não me tocava, né? Aí aquilo me ajudava. Então, o que é importante é a gente querer acertar, é querer dar bem. O que acontece? Quando nós casamos, todos nós fizemos os nossos votos, fizemos uma aliança. Não foi um contrato, não foi assim, olha, assim que não der certo, entre nós a gente vai separar. Não, nós fizemos uma aliança, que depois do sim, era até o fim, né? É uma aliança que nós fizemos. E a aliança tem que ser da minha parte, independente se ele ficar com a parte dele ou não, eu vou fazer, eu vou ficar. Eu vou ser fiel até o fim. Uma aliança entre nós. Então, já que para nós que estamos seguindo a Jesus, que somos cristãos, que estamos obedecendo a palavra de Deus, já que para nós não tem essa opção de divórcio, né? Não tem opção, isso não é uma opção para nós. Então, já que a gente vai ficar todo o resto da vida juntos, então nós que temos que escolher a obedecer o que a Bíblia manda, né? A obedecer eu tenho que cumprir o meu papel se eu quero ser feliz no meu casamento. A escolha é minha. Então, é tão importante isso, é importante que a gente decida, não, nós fizemos uma aliança, eu vou fazer, com a ajuda de Deus, eu vou cumprir com o meu papel, eu vou aprender a ser submissa, mesmo que não é do meu jeito, mesmo que não é assim, não, mas não é o meu jeito é outro. Não, eu tenho que mudar o meu jeito, se o meu jeito é errado, de acordo com a Bíblia. Então, sou eu que tenho que mudar. Eu não posso estar falando assim, não, eu vou ficar do meu jeito, aí ele que tem que mudar, ele que tem que aceitar, né? Eu sou assim, ele sabia que eu era assim quando ele me casou comigo, então, não é assim. Eu fiz uma aliança, depois do sim até o fim. Então, eu que preciso querer obedecer o que a Bíblia ensina. Aqui a Bíblia fala que a mulher deve ser submissa. Não somos inferiores, mas não pode ter duas cabeças, né? Não tem como ter duas cabeças. Nós temos que assumir que nós estamos debaixo da autoridade do marido. Então, é o que nós temos que aceitar. E uma vez que a gente aceita e que a gente entende, pelo menos para mim, isso tem sido assim, libertador. Porque assim, eu não tenho que assumir aquela posição de liderança. Ele tem que assumir. E aí eu posso deixar com ele e confiar em Deus. Aí olha só o que a Bíblia continua falando aqui. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, olha, se tem alguma área da Bíblia, né, da vida do seu marido, que ele não está obedecendo à Bíblia, olha só. Se ele, né, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho. Olha só que promessa que nós temos. Agora, como nós falamos mais cedo, toda promessa tem as condições, né, para cumprir, para ele poder ser ganho naquela área que ele não está obedecendo à palavra. Como que ele vai ser ganho? Olha as próximas duas palavras. Seja ganho sem palavras. E é um sem com S, não é um sem com C, não. Né? É sem palavras. Que aí que aperta para nós, as mulheres, né? Porque a nossa tendência, se ele não fizer uma coisa certa, da gente já corrigir, da gente chamar atenção. Mas não é assim que nós vamos ganhar. Nós vamos ganhar, né? Ele vai mudar, mas é sem eu estar corrigindo, sem eu estar reclamando, sem eu estar, né, chamando a atenção dele. Mas é sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Uau! Né? Agora entra essa palavra respeito.
né, de respeitosa, uma mulher respeitosa. Então, é assim que eu vou ganhar o meu marido. É sem palavras. Então, uma dica também para vocês, mulheres. Quando a sua, né, língua começa a coçar, ele tá fazendo uma coisa errada, você está vendo que não está certo, e talvez você está querendo assim já corrigir o marido. Sabe o que você faz? Você morde a língua. Mulheres, vamos fazer essa experiência aqui agora? Todas as mulheres, morde a sua língua e tenta falar alguma coisa. Vamos lá? Não dá para sair nada quando você está mordendo a língua, gente. Então você morde a língua, sabe o quê? Quem é que vai poder fazer uma obra na vida do teu marido? É o Espírito Santo. Quem traz a convicção do pecado é o Espírito Santo. Não somos nós. Não é o nosso papel de estar apontando os erros dos nossos maridos. Isso deixa com Deus. Então você, sem palavras, se for preciso, morde a língua, mas não tora de vez não, só dá uma mordidinha assim para ficar calada. E principalmente, não corrija o seu marido, né, na frente dos outros. Isso é horrível, porque aí a Bíblia fala assim para a gente ser respeitosa, né? Então, para mim, os dois papéis principais da esposa é de ser submissa e respeitosa. Mostrar respeito. É interessante, porque nossa carência das mulheres, a gente quer sentir amada, né? Nossa carência é de sentir amada. Então, por isso que Deus colocou para o marido para amar a esposa. Mas o homem, a carência dele não é tanto de sentir amado, mas é de sentir respeitado. Então é muito importante que nós, a esposa, sempre mostramos esse respeito para eles. Talvez para nós é mais fácil demonstrar amor do que respeito, mas o nosso papel é de ser submissa e respeitosa. Então, quais são algumas maneiras que talvez eu desrespeito o marido, né? Às vezes, talvez, como eu falei, às vezes de chamar a atenção dele, principalmente na frente dos outros. Nunca, se tem alguma coisa realmente que vocês precisam sentar e conversar, e daqui um pouquinho eu vou estar falando sobre como resolver conflitos no lar. Então, tem que sentar e conversar, mas aí também é a sós. Nunca na frente dos outros, nunca na frente dos amigos. Aquilo é uma humilhação. Isso é desrespeito, né? Na frente dos filhos também. Isso é desrespeito. É tão importante a gente sempre mostrar respeito e honra ao marido na frente dos filhos, né? Nós precisamos estar unidos. A maneira que nós mais vamos mostrar para os nossos filhos, dar para eles segurança, é quando nós demonstramos amor um pelo outro, né? E aquele respeito, e eu vou também estar ajudando meus filhos a respeitar o pai deles, né? Talvez nem pelas ações que ele faz, mas pela posição que Deus o colocou como pai, como meu marido. Então, isso merece o respeito, é o que a Bíblia exige de mim, é o meu papel. Então, é de estar sempre mostrando aquele respeito, sempre de estar mostrando, né, aquela submissão, dando sempre aquela concordância tão importante. Deus preparou o casamento para ser uma coisa linda, para ser uma coisa assim de tanta unidade, né? Os dois se tornam uma só carne. Isso não é só fisicamente, isso também é espiritualmente, é emocionalmente, é aquela unidade, aquela coisa de convivência tão boa, que a gente sempre sente como se fossem melhores amigos. Aquela pessoa com quem sempre você gosta de estar juntos. Mas nós que temos que ficar cultivando isso. Às vezes a gente não trata tão bem os de casa e trata tão bem os de fora, né?
tanto respeito, tanto amor, mas dentro de casa é como se fosse, não, você tem que me tolerar, porque é o meu jeito. Não podemos agir assim. Temos que pensar, não, isso aqui, eu fiz uma aliança com ele e eu vou... Então, aí, já que eu fiz uma aliança, já que eu vou viver com ele até o fim, então a escolha é minha de viver bem, né? Ou viver um pedacinho do inferno aqui na terra, sempre brigando, sempre, né, maltratando um ao outro, sempre desrespeitando, não honrando, ou escolher a obedecer o meu papel e viver bem, viver um pedacinho do céu aqui na terra. A escolha é nossa, a escolha é nossa. Deus já nos deu as instruções, né? Já nos deu como viver bem. A vontade de Deus é que a gente viva muito bem, que a gente viva aquela alegria sempre de estar juntos, aquela harmonia no lar. Mas então, para isso acontecer, eu preciso estar sempre demonstrando muito respeito. E assim, não sei se é por causa da nossa tendência maternal, mas é muito comum a mulher ser muito mandona, né? Tá sempre mandando no marido, sempre dando as ordens para ele também, como se fosse outro filho, só mais velho. E nós temos que ter cuidado com isso, né? Eu não sei se vocês sabem que lá no céu, para entrar, tem 2 portões de entrada só para os homens. Um portão está lá, a grande placa assim, os homens dominados pela esposa. O outro portão, um pouquinho distante, está lá assim, os homens não dominados pela esposa. E dizem que lá tem uma fila enorme lá dos homens aqui esperando São Pedro abrir o portão. Lá da fila da placa onde os homens dominados pela esposa. Aí então aquela fila enorme, e lá no outro, os homens não dominados pela esposa, só tinha um homem, só um lá. E os homens aqui pensando assim, mas como será que ele conseguiu, né? Será qual foi o segredo dele que ele conseguiu não ser dominado pela esposa? Não é possível. Aí um falou assim, sabe o que? Eu acho que o São Pedro não vai abrir tão rápido esse portão, acho que dá tempo de eu correr lá e perguntar para ele. Aí ele saiu correndo, chegou lá e falou assim, cara, todo mundo lá naquela fila quer saber qual foi o seu segredo, como é que você conseguiu, o que foi que você fez, rapaz? Ele olhou para ele e falou assim, eu não sei o que você está falando, eu estou aqui porque a minha mulher mandou ficar aqui. Será que tem jeito para nós, mulheres? Tem sim. Eu declaro sobre nós não somos dominadoras, em nome de Jesus, né? Nós somos respeitosas. Amém, Senhor. Outra coisa também, gente, eu fiquei triste quando eu prestei atenção que na Bíblia 5 vezes fala sobre a mulher briguenta do lar. Eu pensei, ai, que triste, né? A Bíblia, quando repete uma coisa muito, é porque é importante, né? Assim, 5 vezes fala sobre como nós não devemos ser mulheres briguentas no lar, né? É melhor morar lá no fundo do quintal do que dentro de casa com a mulher briguenta, né? A mulher briguenta é igual aquela gota d'água aqui, que é aquilo que irrita, aquela coisa. Gente, então, mulheres, vamos ter cuidado. Não vamos ser briguentas, vamos determinar. Eu não vou ser uma mulher briguenta. Vamos repetir comigo isso? Vamos. Eu não vou ser uma mulher briguenta em nome de Jesus. Aleluia. Não vamos mesmo. E talvez você vai ter que fazer, né? Talvez você vai ter que falar assim, amor, me ajuda, né? Toda vez que eu for briguenta, né, me dá uma cutucada, alguma coisa, porque às vezes acaba acontecendo assim tão natural, tão assim, a gente sendo chata, sabe, aquela mulher chata. Nós não queremos ser mulheres chatas, nós queremos ser mulheres agradáveis, aquela mulher legal, aquela mulher respeitando o marido, aquela mulher que é gostoso estar junto com ela, né?
Não aquela mulher que acorda toda hora assim, porque hoje está naquele tempo, então aguente. Não, nós que temos que controlar as nossas emoções, né? Eu sei que nós temos, né? A mulher é bem mais complicada do que o homem, é verdade. Emocionalmente e tal, com os hormônios e tudo, né? Mas nós podemos nos controlar. E com a ajuda de Deus, nós podemos nos dominar. E falar assim, não, Senhor, eu não vou ser essa mulher briguenta, eu não vou ser essa mulher chata, não vou ser essa mulher de cara fechada, não, eu quero ter um ambiente gostoso no meu lar. Eu quero ser uma mulher alegre. Então, é uma escolha que eu faço. Se você tiver com problema físico, vai se tratar. Vai se tratar. É importante a gente viver bem. Não fica tolerando doença. Não é da vontade de Deus que a gente fique doente, né? Jesus levou sobre si todas as nossas doenças. E Ele também deu muita sabedoria para os médicos, se a gente não tiver fé para a cura, mas pelo menos vai no médico, vai no psiquiatra se for preciso e se trata. Entende? É importante a gente se tratar. Nós temos que cuidar do nosso corpo para que a gente possa emocionalmente, espiritualmente, né, estar bem. Então, nós precisamos cuidar de nós mesmas e ter essa inteligência, né, emocional de saber que eu preciso cuidar. Eu não posso ser essa mulher briguenta, eu não posso ser essa mulher chata. Não, eu preciso ser uma pessoa alegre, uma pessoa que anima o lar, uma pessoa que é agradável. É agradável de estar junto com ela, né? Saber mesmo, nunca estar falando mal do marido, nunca estar, principalmente também, eu queria mencionar, não vai reclamar do marido para tua mãe. Porque mãe é mãe, né? Agora, nós mães, se a tua filha vier reclamar do marido dela, do teu genro para você ajuda ela a entender. Você escolheu casar com ele, depois do sim até o fim, então agora vamos, né? E ajuda ela a ser uma mulher respeitosa, né? Mas, gente, cuidado, porque geralmente o que acontece é que a mãe fica, né, filha, pois é, né, não sei como é que você aguenta mesmo, mas não aceita, não fala com tua mãe, entende, sobre essas coisas. Se você está precisando de um conselho mesmo, vai com a sua discipuladora, vai com a sua pastora, alguém que vai te dar um conselho sábio, né, de como respeitar o seu marido, de como honrá-lo, de como ser submissa. Porque nós precisamos mesmo, é a gente que tem que escolher a viver bem, né? E também eu quero mencionar aqui da gente sobre finanças, né? Dizem que uma das coisas que mais uma das áreas de mais conflito que causa divórcios são na área financeira. Então, queridas, muito importante da gente nunca tomar uma decisão financeira sem primeiro concordar com o marido. Isso é muito importante, né? Não pode ser assim, aqui são minhas finanças, eu vou usar do meu dinheiro do jeito que eu quero, e ele dele. Não, quando nós casamos, eu era enfermeira, ele engenheiro, então nós tínhamos, cada um tinha, mas o nosso dinheiro ia tudo junto, numa conta só, e sempre foi nosso dinheiro, né? Então nós sempre decidimos, não, nós nunca vamos fazer uma decisão financeira sem concordar, porque é uma área onde o inimigo quer destruir o seu lar, ele não quer ver vocês felizes, para ele a pior coisa é ver você feliz, porque ele sabe que a base da sociedade, a base da igreja é a família. Então ele quer destruir o nosso lar. Nós temos que ser mais espertos do que o diabo. Nós temos que ser mais espertos do que ele. Porque ele está tentando, ele está só procurando qualquer brecha que a gente for dar para ele poder entrar e destruir o nosso lar.
E nós não vamos aceitar. Eu declaro aqui, ninguém aqui vai divorciar, ninguém aqui vai separar. Nas nossas famílias, os nossos filhos, não vai ter divórcio, não vai ter separação. Nós vamos viver vidas em comum, muito alegres, muita unidade, muita felicidade. Os nossos filhos vão ver nosso casamento como uma referência, em nome de Jesus. Gente, nós temos que determinar isso, é uma escolha que nós fazemos. Nós não podemos aceitar as mentiras, que hoje em dia, o que a gente ouve lá, cuidado de ir para uma psicóloga que não for evangélica. Eu estava conversando com uma senhora outro dia mesmo, ela falou assim, não, eu fui numa psicóloga, ela estava mal, emocionalmente precisava, mas ela foi para uma psicóloga. E ela falou assim, não, seu marido não está te tratando bem, melhor coisa é você separar. Aí ela pensou assim, não, mas não é esse o conselho que eu queria ouvir. Eu queria alguém que me ajudasse a viver bem com meu marido. Ela teve essa, sabe, Deus deu para ela aquela revelação, não é essa. E aí ela falou assim, ela viu que não estava certo. Mas é o que o mundo, nós não podemos viver o padrão do mundo. Nós vivemos em outro nível, num patamar muito mais alto, entende? Muito mais sublime, de paz, de alegria, de harmonia, de viver bem juntos, de escolher a viver bem. E de resolver os nossos conflitos. E não só decidir separar. Então, é muito importante, nós não podemos dar brechas para o inimigo. E a área financeira é uma que muitas vezes, né, cada casal tem a sua conta, esse aqui é meu dinheiro, seu dinheiro, as decisões que eu faço. Não, vamos escolher a ficar juntos, ter alvos juntos, juntar o nosso dinheiro. Eu e o Paulo estamos discipulando agora um casal que, misericórdia, nessa área financeira, né? Ele não anota nada, e ele é todo bagunçado nas finanças, e ela não, ela é toda, mas, sabe, se ajuda um ao outro. Não fala assim, não, mas é o meu jeito. Não, mas muda o seu jeito. Peça a Deus para te ajudar. Senta, peça conselhos de alguém, para vocês poderem sentar e saber fazer um orçamento e viver bem. Tantas coisas, como nós falamos mais cedo também sobre a concordância de como vamos criar nossos filhos. É tão importante. A segurança dos nossos filhos é que nós estamos bem. Porque lá fora, a maioria deles, e talvez tantos de vocês, foram criados em lares totalmente desestruturados. Então, é uma insegurança para o filho. Quando os pais separam, eles se sentem mal. Quem sofre é os filhos. Claro que nós também sofremos com qualquer coisa assim. Mas quem não merece sofrer com isso são os filhos, né? Então, nós temos que, sabe, nós que temos que decidir. A minha vida não vai ser igual à do mundo, vai ser diferente. Eu vou seguir o que a Bíblia ensina, porque se eu seguir isso, a Bíblia garante que eu vou ter uma vida feliz, essa vida de harmonia que Deus quer para nós. Então, é uma escolha que nós fazemos. Nós temos que sempre estar prontos para pedir perdão, né? Sempre estar prontos para pedir perdão, porque a gente nós somos humanos, nós vamos errar, né, às vezes na hora da raiva da coisa, a gente solta uma coisa que não deve, mas vamos, assim que você se tocar, que o Espírito Santo tocar, vamos voltar a pedir perdão, vamos nos humilhar. A Bíblia diz que aquele que se humilha, Deus exalta, mas Ele resiste o orgulhoso. Então nós não queremos que Deus nos resista, nós queremos que Ele nos exalte, que Ele nos dê aquele aval. Então vamos nos humilhar, vamos pedir perdão, vamos ter cuidado com a nossa língua, que a nossa língua vai ser sempre uma coisa, é ouvida ou morte. A língua tem esse poder. Então vamos estar escolhendo mesmo. Se você vê que o que você está para falar
não vai trazer vida, então morde a língua. Morde a língua e não fala. Aí depois, não, Deus, pela transformação da minha mente, vai sair uma coisa boa aqui da minha boca. Né? E vai determinar que o que você vai falar é uma coisa boa, é uma coisa que vai trazer vida. Cuidado com o tom de voz. Porque às vezes não é nem o que a gente fala, mas é o tom de voz, meio debochando, meio, sabe, sarcástico. Cuidado, cuidado. Vamos sempre estar pensando, eu quero viver bem. Eu quero viver bem. E eu que vou fazer a diferença. Não pensando assim, tomara que ele mude nessa área. Não, é pensando assim, como que eu posso mudar para a gente viver melhor. Não, em vez de apontar o dedo, toda vez que a gente aponta o dedo, 3 estão apontados para mim. Né? Então não vamos estar apontando o dedo, vamos estar olhando para nós e ver como eu posso mudar. Também eu quero mencionar aqui sobre outra parte aqui que a Bíblia fala para as mulheres mais velhas, em Tito capítulo 2, versículos 3 a 5. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa, a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Uau! É muita coisa nesses versículos, né? É muita coisa, um após o outro. Mas, queridas, eu quero mencionar aqui sobre amar. Nós temos que amar. E nós temos que amar, e eu quero mencionar em 3 áreas. Primeiro, de falar. Declare todos os dias. O Paulo já falou isso, mas nós também. Eu quero mencionar. Todos os dias, declare o seu amor um pelo outro. É importante você falar isso, porque o diabo não ouve, não vê, não sabe o que você pensa. Ele não é onisciente. Deus sabe o que você pensa, mas o diabo não. Mas o diabo ouve tudo que sai da tua boca. Então, toda vez que você declarar, eu te amo, meu amor, é um tapa na cara do diabo, porque isso para ele é horrível. E aí, quando um fala, eu te amo, o outro não deve só falar assim, não, corresponde. Fala assim, eu também te amo. Mas não sou de falar essas coisas. Aprenda a falar. Mude. Vamos agora, todos os casais. Olha aí um para o outro, amor, venha só até aqui para mim rapidinho. Diga aí, eu te amo um para o outro. Aí dá um beijinho. Amém. Olha o tapa na cara que o diabo recebeu, gente. Foram muitos. Agora, eu espero que todos falaram. E não só fizeram assim. Vamos falar todos os dias. É importante isso. É importante. Fale. E também os toques físicos, né? De vez em quando, dá aqueles beijinhos. Sabe que é saudável para os seus filhos ver vocês demonstrarem esses beijinhos, essas carinhas, não, nada profundo, claro, né? Mas aquelas coisas assim, sabe, aquelas demonstraçõezinhas de amor, de aconchego, é saudável para os seus filhos ver. E é bom para você. Nós precisamos disso, para manter aquele fogo aceso. É importante. E também, em terceiro lugar, da gente estar as coisinhas pequenas. Talvez alguns de vocês já ouviram esse meu testemunho, mas eu vou contar aqui. Logo que nós casamos, um dia, o Paulo estava lá no banheiro, e ele falou assim para mim, amor, você colocou o papel higiênico errado. Aí eu pensei, ninguém merece, né? Eu nem sabia se tinha certo ou errado de colocar papel higiênico, né? Para mim, o importante é que tinha papel lá.
Aí eu fui lá no banheiro para aprender como era a maneira certa, né, de colocar. Aí fui lá, ele foi me ensinar que o papel tinha que sair por cima assim do rolo, né, não podia ser por baixo, né. Eu não sabia. Agora, vocês têm que entender, meu marido é engenheiro, muito metódico, muito assim, certinho, tudo, sabe, tudo muito... Eu não, sabe, eu já sou bem mais assim, relaxada, né? Então, nessas coisas, eu nunca... Então, naquela hora, nós éramos recém-casados, isso tem 49 anos atrás. Eu tinha uma decisão a fazer. Eu podia pensar assim, amor, eu vou colocar papel higiênico, agora do jeito que eu colocar vai ficar. Aí, se você não gostar, você troca. Ou eu poderia pensar assim, o que vai me custar de que toda vez que eu colocar o papel higiênico, eu colocar da maneira certa, só para agradar o meu marido. Olha a diferença. Olha a diferença. Graças a Deus, a gente tinha acabado de voltar da lua de mel. Estava apaixonada, ainda estou apaixonada, viu, amor? Mas Deus me deu a graça, naquele dia, de fazer a decisão certa. Eu pensei assim, se para ele isso é importante, para mim não era importante. Mas para ele era importante. Às vezes são as coisinhas pequenas que fazem a diferença. Então, desde aquele dia, eu decidi, toda vez que eu colocar o papel higiênico, eu vou colocar da maneira certa. Por amor ao meu marido. Você está entendendo? É coisa pequena. Mas aquelas coisinhas pequenas fazem a diferença. É uma demonstração de amor. Então, é importante a gente decidir isso, né? Eu quero agradar o meu marido, eu quero manter eu não quero estar lá irritando o meu marido, provocando ele, né? Aquela pessoa que irrita, aquela gota que fica pingando toda hora, sabe? Não, vamos procurar agradar, vamos procurar viver bem. Eu quero também falar a importância da gente orar todos os dias por nome, pelo marido e pelos filhos. Oração faz milagres. Deus ouve as nossas orações. É importantíssimo. Ore todos os dias. Agora também eu quero terminar essa parte falando sobre a área íntima. Eu sei que aqui nós temos todo mundo da igreja, mas eu quero assim falar meio por alto, explicando que para os homens é uma necessidade física. Para a mulher é mais emotiva, mas para o homem é uma necessidade física. Dizem que leva 24 a 48 horas para o sêmen se repor, né? E aí se torna uma necessidade física de alívio. Então, nós mulheres temos que saber, eu sou a única pessoa que posso suprir essa necessidade do meu marido. E eu tenho que lembrar isso. Glória a Deus. Então, é importante eu lembrar isso. É importante nós mulheres lembrarmos isso. Então, pelo fato de para nós é uma coisa mais emotiva, muitas vezes, né, para nós depende muito da... se foi um dia bom, se foi um dia legal, amém. Se não, né, olha, vira as costas. Mas nós temos que lembrar, eu posso pagar alguém para lavar minha roupa, para fazer as outras coisas, mas essa parte é só eu que posso suprir. Então, eu preciso lembrar, faz parte do meu papel. E é muito importante eu ser fiel nessa parte. E eu quero terminar com uma pequena analogia. Vamos dizer que você faz aquele jantar, aquele banquete para o seu marido, sabe? Aquele filé mignon do jeito assim, no ponto, tudo preparado, bem acebolado, bem, aquela saladinha de maionese e tal, aquele arroz do jeitinho que ele gosta, e tudo assim bem, aquela farofinha, tudo do jeito que ele gosta, aquela comida e bastante, sabe? Não só uma porçãozinha pequena, mas muita comida. Ainda uma sobremesa, uau, daquelas. E aí,
teu marido come, está bem satisfeito. Sai de casa, chega lá na esquina, tem uma menina lá vendendo um cachorro quente. Você está de barriga cheia, ó, você passa com o nariz empenado, não vai nenhuma tentação. Agora, se o que você ofereceu para janta foi um rabinho de peixe, insosso, com nada, nem um arrozinho, aí ele sai de casa com fome. Quando ele chega ali na esquina e vê a menina vendendo um cachorro quente, pode ser que ele vai ser tentado a comprar. Agora, nada justifica o pecado. Não estou falando que nada justifica o pecado. Mas nós, mulheres, nós somos responsáveis para que os nossos maridos são supridos. E nós temos que lembrar isso. Eu sei que muitas vezes, quando chegam os filhos, a gente já recebe tanto amor, tanto carinho dos filhos e tudo, a gente parece que esquece que a prioridade é o marido. Mas nós não podemos esquecer. Nós temos que lembrar. Então, a dica que eu dou para vocês, mulheres: nunca deixe o seu marido sair de casa com fome, sempre de barriga cheia. Amém, maridos? Amém, amém. Vamos ficar em pé? Gente, nós vamos só fazer uma oração. Amor, venha, vamos só orar rapidinho. Paulo vai orar com os homens, eu vou orar com as mulheres, mas aí nós já vamos só ter essa folguinha, aí já vamos sentar de novo e eu vou entrar no último assunto, que é sobre resolvendo conflitos no lar, tá bom? Eu sei que já está o tempo avançado, se vocês precisam sair, fiquem à vontade, ninguém não vai ficar ofendido se você sair não, mas a gente ainda quer dar mais uma palestra ainda hoje à noite, tá bom? Mas vamos orar então agora, primeiro com os homens. Amém. Homens, vamos fechar nossos olhos e, irmãos, repete após de mim. Senhor Jesus, eu faço um compromisso de amar minha esposa como o Senhor amou a igreja, dando minha vida em favor dela. Vou tratá-la com dignidade e assumir a responsabilidade de liderá-la e apresentá-la ao Senhor como esposa gloriosa. Declaro que eu e minha esposa somos um e nada vai nos separar. Com sua ajuda, nosso casamento será uma referência para nossos filhos, trazendo honra e glória a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Agora as mulheres. Amém. Mulheres, vamos nós agora. Feche os seus olhos. Eu quero que você repita após mim. Diga: Senhor Jesus, eu faço um compromisso com a sua ajuda de ser uma esposa submissa, tratando-o com respeito, não sendo dominadora, nem briguenta, mas demonstrando o meu amor através das minhas palavras, ações e sempre querendo agradá-lo. Ajude-me a orar por ele todos os dias. Ajude-me a cumprir o meu papel na área íntima, assim desenvolvendo cada vez mais a unidade e a felicidade no nosso lar. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, 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 amém. Amém. Podem sentar.
como eu falei, se vocês precisam sair, a gente pode ficar à vontade, mas eu ainda vou dar mais uma palavra aqui rapidinho sobre resolvendo conflitos no lar. Mais uma vez eu quero mencionar sobre a aliança. Nós fizemos uma aliança e a aliança é unilateral, né? É eu cumprindo o meu papel, independente se o outro cumprir ou não. Um contrato é que se um quebra, então já está quebrado, né? Mas aliança não, aliança é unilateral, é eu sempre cumprindo o meu papel. Então, é muito importante, né, que Deus falou para nós que nós precisamos, aqui olha só, Colossenses 3, 12 a 15, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Uau! Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um contra o outro. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Então, isso daí, para mim, esses versículos são assim, o resumo de como deve ser a nossa vida conjugal. Agora, a gente sabe que pelo fato de sermos humanos, muitas vezes ainda surgem conflitos. Como resolver então esses conflitos? Primeira coisa, eu quero dar 7 passos aqui. Também eu vou deixar esse esboço com seu pastor, se você quiser depois pegar para anotar os versículos e olhar, até juntos sentar e olhar isso, é muito bom. Então vai estar disponível para vocês. Primeira coisa, decida resolver o mais rápido possível. Isso é muito importante. É você decidir, não, se está tendo um conflito, vamos resolver, nós vamos resolver. Não é daquela coisa que se assim, o natural é assim, tem um conflito, sai aquelas faíscas, sai aquelas palavras que não devem ser faladas, às vezes até mais, e aí o que acontece? À noite cada um vira para um lado e tal. Aí de manhã, porque tem que conversar, tem que falar alguma coisa sobre os filhos, alguma coisa, acaba conversando, tipo assim, vamos tentar esquecer o que aconteceu. Mas é como se fosse passando a mão, mas é como se fosse aquela ferida que está lá, está criando uma crosta, mas lá dentro está cheio de pus. Aí o que acontece? A próxima vez que der outro conflito, está lá, né? É só como se fosse abrindo aquela ferida de novo e ela nunca sara. Então, nós temos que ver, nós temos que ser mais espertos do que o diabo. O diabo vai fazer tudo para destruir seu lar. Então, tem um conflito, vamos resolver. E decida o mais rápido possível. Não deixa brotar, a Bíblia fala, não deixa brotar uma raiz de amargura. O que acontece quando você não resolve? Aquela raiz de amargura entra e começa a crescer, e a Bíblia diz que a raiz de amargura brota e causa perturbação, contaminando muitos, né? Aquela raiz vai crescendo num prédio até, né? Pode ver a destruição de um prédio por causa de uma raiz que ficou lá. Aí ela foi crescendo, foi expandindo, sabe, e destrói. Então nós temos que arrancar aquilo. Então você tem que decidir, eu não vou aceitar isso, nós vamos resolver. Primeiro, na hora do conflito, você não vai falar assim, vamos resolver aqui logo. Não, deixa todo mundo acalmar um pouco. Fala com Deus, fala, Deus, acalma o meu coração, acalma o meu espírito, mas me dê a graça, Senhor, para poder resolver isso. Peça a Deus para te dar a graça e toma a iniciativa. O ideal, como Paulo falou, é um homem assumir a liderança e falar assim, vamos, amor, eu sei que nós tivemos esse conflito, vamos sentar, vamos conversar sobre isso, né? Então, mas às vezes o homem não tem a graça para fazer isso, a mulher pode, não faz mal não. O importante é que um vai tomar essa decisão. Eu quero te encorajar, cada um, você mesmo decidir, eu vou ser a pessoa que eu vou tomar essa iniciativa, que eu não vou viver com conflito no nosso lar. Aí
tome a iniciativa. Não deixa, né, a Bíblia diz em Provérbios 15, 23, saber dar uma resposta é uma alegria. Como é boa a palavra certa na hora certa, né? E também em Efésios 4 diz assim, quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Uau, né? Antes do sol se pôr, para não dar lugar para o diabo, não deixa aquela brecha para o diabo. Então, eu sei que eu e o Paulo, nós determinamos, logo que nós casamos, não, nós não vamos dormir brigados. Nunca vamos dormir brigados. Né? Pode ter um conflito durante o dia, mas à noite, antes de dormir, antes que o sol se ponha, como se fosse, nós vamos resolver. Entende? Eu quero te encorajar também. Não durma brigado, mas resolva. Não deixe o sol se pôr na sua ira e não dê lugar ao diabo. Também lembrando, Efésios 6, 12, é tão importante. A nossa luta não é contra seres humanos, não é um contra o outro. A nossa luta é contra o diabo. É ele que quer nos destruir. Não é contra o seu marido, não é contra a sua esposa. É o diabo que quer que você seja destruído. Então lembre-se disso. Falei, Senhor, me ajuda, a minha luta não é contra o meu marido, é contra o diabo. E ele que vai apanhar com isso. Nós vamos ser vitoriosos, nele não vai ganhar. Determina isso no seu coração. Aí, então, a primeira coisa, determine que vocês vão, né? Aí, procura um lugar a sós, calado, um lugar onde os seus filhos não vão estar ouvindo, onde vocês vão estar a sós, sentam, olhando no olho um do outro, entende? Mas procura um lugar onde vocês vão estar sozinho para poder sentar e conversar. Aí, a segunda coisa, seja um bom ouvinte. Seja um bom ouvinte. Ouça o coração da pessoa. Ouça o coração, não só o que é as palavras. Ouça o coração, mas quantas vezes o que acontece é que a pessoa está lá desabafando, falando, e em vez da gente ouvir a pessoa, a gente já está planejando o que vai falar. Então você já está pensando assim, mas eu vou falar isso, vou falar aquilo, não está nem ouvindo o que a pessoa está falando. Então vamos calmar o nosso espírito para poder ouvir o que a pessoa está falando. Tem que ser um bom ouvinte. Olha o que a Bíblia fala. Meus amados, lá em Tiago, meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Né? Em Provérbios 18, 13, quem responde antes de ouvir, mostra que é tolo e passa vergonha. Uau! Tem umas palavras aqui muito fortes, né? Então, nós não queremos nem ser tolo e não queremos passar vergonha. Então, vamos ouvir. Vamos ser bons ouvintes. Olha nos olhos um do outro. Não fica lá mexendo no celular. Não fica lá com a televisão ligada, de vez em quando olhando a televisão. Não deixa a criança ficar lá brincando. Não. Tira todas as distrações. Olha nos olhos um do outro. E assim, corresponde até com gestos, assim, tipo assim, que você está ouvindo, que você está entendendo, que você está, entende? Que você está ouvindo. Aí, não use o silêncio. Não use o silêncio. O silêncio é horrível, a gente não sabe se a pessoa fica lá que nem um gelo, você está tentando falar e ela está lá. Aí você imagina assim, o que ela está pensando? Não está me ouvindo, não. Ela só está lá, né, fazendo papel de bobo. Então, não vamos fazer isso. Aí, ouça o coração da pessoa. Aí, terceiro ponto, não seja defensivo, mas seja transparente. Então, você vai ter que, em Provérbios 15, né, a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Seja honesto sobre os fatos. Seja honesto, amor.
isso, você fez isso, assim, você fez isso, aquilo, né? Quando você fez isso, eu senti assim. Então, aí você vai falar pelos fatos, foi assim que eu senti. Então, você não vai já julgar a pessoa, falando assim, porque você fez aquilo só para me irritar. Não, eu senti irritada quando você falou aquilo, porque, né, não gostei daquilo, eu senti humilhada. Então, você vai falar o que você sentiu, mas também nesse ponto é muito importante a gente lembrar que nós não vamos, tem certas coisas que a gente não fala. Nós vamos ser transparentes, sim, vamos abrir o jogo, mas não vamos expor emoções que são contrárias à Bíblia. O que eu quero falar sobre isso? Por exemplo, talvez você fale assim, amor, quando você falou aquilo, eu senti um ódio, eu só queria falar para você, eu te odeio. Você não vai falar isso. Isso daí é uma mentira do diabo. Nós não vamos expressar o que o diabo quer que a gente fala. Eu não vou aceitar essas emoções são emoções proibidas no meu casamento. Eu não vou falar isso. Eu não vou deixar essas expressões que são do diabo sair da minha boca. Não é a verdade. A verdade é que eu fiquei muito ferida, fiquei machucada. Mas eu não vou expressar que eu te odeio. Agora é melhor você sair de casa, porque eu não aguento mais. Não, essas palavras é território proibido. Tem certas coisas que são palavras do diabo, do inferno. E nós não vamos expressar essas coisas. É uma escolha que a gente tem que fazer. Eu vivo não pelas minhas emoções diabólicas, que o diabo está colocando lá. Não, eu vivo pelas minhas escolhas, baseado na palavra de Deus. Então, é importante isso. Não, amor, eu fiquei sentida, aquilo me feriu quando você falou aquilo. Mas não vai expressar as palavras diabólicas, de odiar, mandando embora, né? Assim não dá certo, é melhor a gente divorciar logo, não aguento mais. Não, essas palavras você não vai falar. Nunca vai deixar essas palavras sair da sua boca. Porque essas palavras são palavras do inferno. São contrárias à palavra de Deus. E nós não vamos aceitar essas emoções diabólicas. Nós temos que repreender aquilo em nome de Jesus. Não aceito isso, eu não vou falar isso. Essas palavras nunca vão sair da minha boca. Eu vou só declarar, né? Eu senti ferida, então, né, eu não gostei quando você falou aquilo, eu senti humilhada, eu senti, sabe, mas não as coisas diabólicas, não, nada sobre separação, porque separação não existe para nós. Nós temos uma aliança, depois do sim até o fim. Então, nós vamos resolver nossos conflitos. Nós não vamos deixar com que conflito vai nos separar. Então, é muito importante você ser transparente, mas cuidado com a transparência que vem do diabo. Essas palavras nós não vamos falar. Muito importante a gente lembrar isso. Esse é o terceiro, né? Não seja defensivo, fazer, porque você acha que tudo isso, você está ciumenta demais e tal. Não, ouça. Se a pessoa falou assim, aquilo me deixou, eu senti ciúmes quando você falou aquilo. Aí, a resposta imediata que você deve sentir, poxa amor, eu nunca quero te deixar insegura, me perdoe. É a escolha de perdoar. Admitir. Número 4, admita o erro. Assim, não, me perdoe. Quando eu falei aquilo, eu não estava pensando não estava pensando em mulher, não, mulher. Eu estava assim, eu estava pensando em tal coisa. Seja honesto. Seja honesto. Mas talvez estava pensando uma coisa errada mesmo. Você fala assim, olha, me perdoe. Eu quero ajuda, eu não vou fazer isso mais, nunca mais. Então, temos que admitir o erro. Quando nós confessamos o nosso pecado uns aos outros, aí vem a cura.
Então vamos confessar um para o outro, mas para ser curado, não para ser condenado. Não para ser condenado, mas sim para trazer cura. Quando a verdade é falada, aí traz liberdade. A verdade é que traz a cura, a verdade é que traz a liberdade. Então é importante, mas precisamos admitir o erro, confessando o erro. Aí, em quinto lugar, peça perdão e libere perdão. Agora, é muito importante também o liberar perdão. Quando alguém finalmente reconhece, errou, e te pede perdão, é tão importante você liberar perdão. Olha só o que a Bíblia fala sobre o perdão. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Então, o que isso está dizendo? Vamos dizer que o marido traiu a esposa, ele finalmente confessou, se humilhou, pediu perdão. Quando ele pede perdão, quando ele está arrependido, ele confessa a Deus, o que acontece? Ele é perdoado. Agora, se a esposa não perdoar, se ela não perdoar, olha só, diz que o Pai Celestial não lhes perdoará. Se você não perdoar, Deus não vai nos perdoar. Então, se a esposa não perdoar, o marido que cometeu o erro, está perdoado, vai para o céu. A esposa que não cometeu o erro, mas não perdoou, vai para o inferno. Agora imagina, parece errado isso, mas é o que Deus fala. Nós temos que liberar perdão. A importância da gente liberar perdão é tão importante. E para viver bem, nós temos que viver pedindo perdão e liberando perdão. Se nós queremos que Deus vai nos perdoar, nós precisamos liberar perdão. Então, é muito importante. Deus disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Deixa com Deus. A justiça de Deus não, a justiça do homem não produz a justiça de Deus. Então nós temos que deixar a justiça, com Deus. É Deus que vai retribuir, Deus que vai, a vingança pertence a Deus. E sexto lugar, faça um compromisso de mudar e não repetir o erro. Uma vez que vocês realmente conseguiram abrir, conversar, pedir perdão um do outro, liberou perdão, aí decide, então agora também, amor, vamos enterrar isso para nunca mais ficar jogando na cara um do outro, entende? Perdoa mesmo de coração. Eu quero te dar 2 dicas para perdoar. É interessante porque a Bíblia diz que Deus, Ele perdoa e Ele esquece, os nossos pecados. Nós temos mais dificuldade em esquecer. Às vezes a gente até consegue perdoar, mas aí de vez em quando o inimigo fica jogando aquilo na nossa mente, entende? Ele quer que a gente fique lembrando para voltar aquele sentimento, para ficar magoada, para ficar ferida, para retribuir um pouco aqui e acolá. Então o inimigo vai fazer tudo para você não esquecer. Agora, o que você tem que fazer? Tem 2 coisas que ajudam demais. Primeiramente, você vai decidir no seu coração, eu nunca mais vou deixar aquilo sair da minha boca. Nunca mais eu vou falar, nunca mais eu vou jogar na cara do meu marido, da minha esposa. Nunca mais. Da minha boca não vai sair aquilo nunca mais. Uma determinação que você faz. E a segunda coisa, quando ainda fica lembrando daquilo, toda hora fica lembrando, você que tem que escolher a parar de pensar naquilo. Toda vez que vem aquele pensamento, nós temos domínio sobre o nosso pensamento. A Bíblia diz, e a ciência mesmo ensina, que nós nunca podemos pensar em 2 coisas ao mesmo tempo. Então, quando você se pega, que você está lembrando daquele incidente,
Então, você que tem que pensar assim, não, eu não vou aceitar esse pensamento. E você tem que ativamente escolher fazer algo que não vai deixar você pensar naquilo. Alguma coisa que vai exigir que você pense sobre outra coisa. Porque senão é impossível você pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Então, você que vai controlar a sua mente, para que você não vai ficar lembrando. E se você fizer isso toda vez que o diabo jogar aquilo de volta, aquela memória na sua mente, e você determinar, não, da minha boca nunca vai sair isso, e também eu não vou ficar deixando com que o inimigo, né, canse a minha mente, a minha alma com esse pensamento. Eu vou fazer alguma coisa. Vai fazer uma coisa que você precisa pensar e que você não pode ficar pensando naquilo. Que aí você vai... talvez você nunca vai esquecer completamente, mas se toda vez que aquele pensamento vem, você já escolhe a não aceitar aquilo e pensar em outra coisa, logo não vai ficar, o diabo vai cansar e ele não vai ganhar e logo você não vai ficar pensando mais naquilo. Então, é uma vitória muito grande, quando a gente pode aí viver bem, sem ficar lembrando, sem ficar jogando as coisas na cara um do outro. Então, e a última coisa, a declaração de amor é muito importante. Depois, né, já enterramos. Não, nós vamos enterrar, amor, eu te amo. E aí eu faço um compromisso mais uma vez, amor. Eu quero melhorar, me ajude. Vamos juntos viver bem. E vamos, né, fica declarando esse amor um para o outro. Fica declarando que você quer ajuda um do outro para poder melhorar. E fica mesmo querendo melhor, pedindo a ajuda de Deus. Porque a Bíblia fala, né? Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha, né? É isso que eu declaro agora sobre vocês, queridos. Todos nós, né? Qualquer conflito que vier, vocês vão ter a graça de, logo mesmo, naquele mesmo dia, de resolver o conflito, de sentar, de ser transparente, de abrir, de ouvir um ao outro, ouvir o coração do outro. Admita o erro, peça perdão, libere perdão. Aí escolhe a esquecer aquilo, enterrar de vez. E aí continua declarando o seu amor um pelo outro. Amém, queridos? Amém. Queridos, vamos só levantar. Eu quero só fazer uma última oração aqui com vocês. Perdão já pelo horário, mas... Pai querido, nós queremos tanto crescer na nossa intimidade um com o outro, ó Pai, como casais. O Senhor tem nos dado tantas instruções tão lindas. Queremos viver isso, ó Pai. Ajude-nos, Senhor, a, como esse último versículo, a pôr em prática, não ser apenas ouvintes da Tua palavra, mas sim praticantes. Aquelas pessoas que vão ter a nossa casa estabelecido na rocha, que é o Senhor Jesus. E que venha a tempestade que vier, seremos inabaláveis, porque somos baseados no Senhor, na Tua palavra. E nós declaramos, ó Pai, nós vamos viver sempre resolvendo conflitos e vivendo a vida de harmonia, de unidade no lar, que o Senhor propôs para nós, que o Senhor nos criou para ter, essa vida conjugal, tão linda, tão gostosa, vivendo um pedacinho do céu aqui na terra. Eu declaro isso sobre todos que estão aqui me ouvindo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém.